Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Bolgar, sou professor de matemática e hoje nós estaremos falando sobre proporção. Então, o que seria uma proporção? Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma igualdade entre duas frações. Seriam frações equivalentes, correto? Ou seja, frações que geram o mesmo resultado. Por isso, nós temos uma igualdade. Então, aqui um exemplo numérico. Ó. Antes disso, ó, os elementos agora de uma proporção, eles recebem nomes especiais, correto? Ou seja, quem começa e quem termina a proporção, nós dizemos que são os extremos dessa proporção e os elementos que estão exatamente no meio, né? O denominador da primeira razão e o numerador da segunda razão, nós dizemos que eles são os meios dessa proporção, ok? Então aqui, vamos a um exemplo numérico aqui para a gente entender. 3/4 é exatamente, ou seja, é equivalente a 9/12, correto? Porque eu acabo obtendo a segunda fração da primeira multiplicando cada um dos termos dessa razão por 3. Se eu multiplicar 3 por 3 dá 9. 4 vezes 3 dá 12, correto? Então são duas frações equivalentes, logo são iguais. Se são iguais, eu acabo tendo o quê? Quando eu igualo essas duas razões equivalentes, eu acabo tendo uma proporção. Então, olha só, o que a gente verifica? Se a gente multiplicar os elementos que estão no meio dessa proporção, ó, o 4, o denominador da primeira razão, pelo 9, que é o numerador da segunda razão, 9 vezes 4 dá quanto? 36. O mesmo acontecendo com a multiplicação de 3 por 12. Se eu pegar 3 e multiplicar por 12, quanto nós encontramos? 36 também. Então, qual é a primeira relação que nós chegamos? Qual é a primeira propriedade que nós conseguimos encontrar em uma proporção? Que o produto dos extremos será sempre igual ao produto entre os meios. Então, de um modo geral, ó, se eu tenho uma razão A sobre B igual a uma outra razão C sobre D, eu acabo tendo uma proporção. Quando eu multiplico os extremos e multiplico os meios, os valores desses dois produtos serão sempre iguais, ou seja, o produto dos extremos será igual ao produto entre os meios. Correto? É a primeira propriedade que nós encontramos em uma proporção. Então, aqui um exemplo numérico, né, para poder saber a aplicação direta dessa propriedade. Vamos ao seguinte, ó, para cada 6 automóveis que vende, Marcelo ganha uma comissão de R$400. Quanto ele recebeu de comissão no mês em que vendeu exatamente 15 automóveis? Bom, nós sabemos o seguinte, que para cada 6 automóveis que ele vende, ele ganha uma quantia de R$400. Então, nós temos uma razão aqui, ó, tá? Que relaciona a quantidade de automóveis que ele vende com o valor que ele recebe de comissão. Tá? Relaciona grandezas, né, de espécies diferentes, como nós vimos em outras aulas. Tá? Então, se desse lado eu tenho exatamente essa razão, ou seja, na parte de cima eu tenho a quantidade de carros vendidos e na parte de baixo o quanto que ele ganha por isso, então do outro lado da igualdade eu também teria uma razão em que o numerador dessa razão será representado pela quantidade de carros que ele vendeu e o denominador por quanto que ele ganhou pela venda dessa quantidade de carros. Correto? Então, 6 está para 400, assim como 15 está para x. Como nós temos uma igualdade entre duas razões, logo nós teremos uma proporção. Se é uma proporção, eu posso aplicar essa propriedade aqui, né? A multiplicação entre os extremos será igual à multiplicação entre os meios. Então, 6 eu posso multiplicar por x, e o valor dessa multiplicação será exatamente igual à multiplicação de 15 por 400. Então, 6 vezes x será igual a 15 vezes 400. 15 vezes 4, 60. Os dois zeros acrescentamos no final. Se 6x é igual a 6.000, como é que eu faria para descobrir o valor de um único x? Né? Que é o objetivo. X será igual a 6.000 sobre 6. Logo, x será igual a 1.000. Ou seja, nesse mês que ele vendeu exatamente 15 carros, ele obteve uma comissão de exatamente R$1.000. Ok? E se falando em proporção, alguns elementos da proporção
além de receber esses nomes, né, de extremos e meios, recebem outros nomes especiais, que seria a quarta proporcional e a terceira proporcional. O que seria a quarta proporcional? O nome já diz, quarta proporcional. É exatamente o quarto elemento de uma proporção. É quando eu tenho exatamente o valor de 3 elementos e quero descobrir o quarto elemento dessa proporção. Nesse caso, o último elemento, né, seria o denominador da minha última razão. Então aqui, como é que nós podemos definir uma quarta proporcional? Dado 3 números quaisquer conhecidos, A, B e C, denominamos a quarta proporcional desses números como sendo o número x tal que A sobre B, A está para B, os dois primeiros, tá? Formam uma primeira razão. E a outra razão será formada pelo terceiro valor e por esse valor desconhecido que eu quero determinar, que nós chamamos de quarta proporcional. Então, A está para B, assim como C está para X, em que esse X aqui é exatamente a nossa quarta proporcional, o valor que nós queremos determinar. Então, aqui, vamos a um exemplo numérico. Determine a quarta proporcional dos números 8, 12 e 6. Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor de... Eu tenho exatamente esses 3 valores e quero determinar o quarto valor dessa minha proporção. Então, nesse caso, né, eu faço a relação dos 2 primeiros e o terceiro vai fazer uma relação com esse valor que nós queremos descobrir. Então, 8 está para 12, assim como 6 está para x. X é o valor desconhecido que a gente quer determinar. Então, né, utilizando a propriedade, né, essa primeira propriedade das proporções, a multiplicação entre os extremos será igual a multiplicação entre os meios. Então, 8x será igual a 6 vezes 12. Logo, 8x será igual a 72. Se 8x é igual a 72, como é que a gente faz para descobrir o valor de 1x? Pega 72 e divide por 8, correto? Logo, x será igual a 9. Ou seja, o valor da quarta proporcional desses 3 valores será igual a 9. E aí nós temos uma terceira proporcional, tá? Que é resultado de uma proporção contínua. O que seria uma proporção contínua? É uma proporção em que os meios são iguais, ou seja, o denominador da primeira razão será exatamente igual ao numerador da segunda razão, correto? Então, olha só o que vai acontecer. Nesse caso, tá? 2 dos valores serão exatamente iguais. Por isso que apenas 2 valores serão dados. Então, aqui, dados 2 números A e B, denomina-se terceira proporcional desses números, o número x agora, tal que A sobre B será igual a B sobre x. Ou seja, o denominador da primeira razão será exatamente igual ao numerador da segunda razão. Então, aqui, A está para B, assim como B está para x. Por isso que, nesse caso, nós teremos apenas 2 valores que serão dados. Então, aqui, um exemplo numérico. Determine a terceira proporcional dos números 20 e 10. Bom, quem é o primeiro valor? 20. Quem é o segundo? 10. Então, 20 está para 10. Opa, como 10 aqui é o denominador da primeira razão, logo ele será o numerador da segunda razão. Assim como 10 estará para x. Tá? É uma quarta proporcional, porém, como os meios são iguais, então nós chamamos essa quarta proporcional de terceira proporcional, apenas por ela ser uma proporção contínua, ok? Então, aqui, multiplicando o cruzado, ficaria 20 vezes x, 20x. Será igual a 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 20x igual a 100. Então, se 20x é igual a 100, como nós faríamos para descobrir o valor de um único x? X será igual a 100 sobre 20. Dividindo 100 por 20, encontraríamos 5. Então, a terceira proporcional desses 2 valores, 20 e 10, será exatamente igual a 5. Correto? Aqui é só cortar os zeros. 10 dividido por 2, 5. Beleza? Agora vamos falar de outras propriedades dessas proporções, ok? São propriedades que nos ajudam, né? Acaba facilitando a nossa vida na resolução de alguns exercícios, tá? Que a princípio parece um pouquinho complicado. Então, olha só. A primeira dessas propriedades diz o seguinte, que se eu tenho uma proporção qualquer, tá? Aqui, A está para B, assim como C está para D. Quem seriam os antecedentes, né, de cada uma das razões? A e C são os antecedentes, B e D os consequentes. Então, o que diz essa primeira propriedade? Que
a soma ou a subtração dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a subtração dos dois últimos está para o terceiro ou o quarto termo, exatamente nessa ordem. Se eu utilizo o primeiro termo aqui, se eu tenho uma soma desse lado, eu terei que ter uma soma desse lado, tem que seguir a ordem. Se eu tiver uma subtração desse lado da igualdade, eu terei uma subtração do outro lado da igualdade para poder manter essa propriedade. Se eu tiver que dividir pelo primeiro elemento aqui, no caso por A, desse lado, eu terei que dividir por C do outro lado, porque eu estou dividindo pelo antecedente. Então, do outro lado da igualdade, terei que dividir pelo antecedente também. O mesmo aqui, ó, se fosse pelo consequente, do outro lado da igualdade, eu também teria que dividir pelo consequente. Então, vamos a uma aplicação, né, dessa propriedade para verificar que de fato ela é válida. Ó. Determine x e y, sabendo que a razão de x por y será igual a 3/4 e a soma desses dois valores igual a 84. Bom, utilizando essa propriedade aqui, ó, como eu tenho uma soma, eu vou utilizar a propriedade com o sinal da adição, ok? Então, nesse caso, ó, a soma dos dois primeiros, quem são os dois primeiros? X e y. Então, a soma dos dois primeiros, x e y, está para o primeiro, quem é o primeiro? X. No caso aqui é o A, no caso aqui o x faz o papel do A. Assim como do outro lado, né, a soma dos dois últimos, 3 mais 4, está para o terceiro. Por que o terceiro? Porque como eu usei o antecedente desse lado, que é o x, eu tenho que usar um antecedente do outro lado, que é o 3. Correto? Não posso usar o consequente, não posso usar o valor que eu quiser, não. Tem que seguir exatamente essa ordem, esse critério. Então aqui, ó, só que a soma de x com y, eu tenho o valor dela. Quanto vale x mais y? X mais y vale 84. Então, vou substituir essa soma aqui, ó, de x com y por 84. Então, 84 está para x, assim como, vamos somar aqui, ó, 3 mais 4 dá quanto? 7. Assim como 7 está para 3. Ou seja, uma coisa que a princípio parecia um pouquinho complicada, aplicando essa propriedade se tornou muito mais simples, ok? Porque eu já tinha o resultado da soma de x por y. Multiplicando o cruzado, né, utilizando essa propriedade aqui, né, a multiplicação entre os extremos será igual à multiplicação entre os meios. Então, 7 vezes x será igual a 84 vezes 3, está aqui. Então, o que eu vou fazer? Não vou multiplicar 84 por 3, não, porque eu sei que 84 é múltiplo de 7. Então, vou pegar 84 e vou passar o 7 dividindo, tá? Então, simplificando aqui, ó, 84 com 7, encontramos exatamente 12. Fica 1 aqui em cima, 12 aqui embaixo, tá? 84 é exatamente o resultado do produto de 12 por 7. Logo, x igual a quanto? 12 vezes 3. X igual a 36. E aí, como é que nós faríamos para descobrir o valor de y, tá? Sem utilizar essa propriedade, porque eu já tenho o valor de x. Então, para descobrir o valor de y, é só substituir o valor de x que nós acabamos de encontrar. Então, nesse caso, ó, x é 36. 36 mais y igual a 84. Logo, o y será igual a quanto? 84 menos 36, correto? Qual é o número que somado com 36 dá 84? Esse número vai ser quem? 48, que é 84 menos 36, beleza? E eu vou utilizar esse exemplo também apenas para comprovar a próxima propriedade, tá? A segunda propriedade diz o seguinte, né? Na verdade, estou juntando diversas propriedades que são separadas, né? Estou colocando as somas aqui correspondentes. O que diz essa outra propriedade, ó? A e C são os antecedentes, B e D são os consequentes, ó. Antecedentes são os numeradores de cada razão e os consequentes, né, os denominadores de cada uma dessas razões. Então, essa segunda propriedade está dizendo o seguinte, ó, que a soma ou a diferença entre os antecedentes está para a soma ou diferença entre os consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente, ó. Antecedente está para o seu consequente, antecedente está para o seu consequente. Soma entre os antecedentes está para a soma entre os consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Ou a diferença entre os antecedentes está para a diferença entre os consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, vamos a uma aplicação numérica, né?
De fato. Vou utilizar esse exemplo aqui para descobrir o valor de y, tá? Considerando que já sabemos o valor de x. Então, nós sabemos que o valor de y é igual a quanto? 48. Então, teremos que achar esse valor, correto? E nós sabemos que o valor de x é igual a 36. Então, olha só, utilizando essa propriedade, como eu utilizei uma adição no primeiro exemplo, vamos utilizar uma subtração no segundo exemplo. Então, aqui, ó, a diferença entre os antecedentes, quem é o antecedente dessas proporções aqui? Quem são os dois antecedentes? X e 3. Então, x menos 3 está para a diferença entre os consequentes. Quem são os consequentes dessa proporção aqui? Y e 4. Y menos 4. Cada antecedente estará para o seu consequente, tá? Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Qual é a razão que nós conhecemos os dois valores numéricos? 3/4. Então, isso aqui estará para 3/4. Então, a diferença entre os antecedentes x e 3, está para a diferença entre os consequentes, y menos 4, assim como cada antecedente está para o seu consequente, 3/4. Só que x é um valor conhecido, vale quanto? 36. 36 menos 3 é igual a y menos 4. Isso tudo continua sendo igual a 3/4. Bom, 36 menos 3 vai dar 33. Está para y menos 4, que é igual a 3/4. Multiplicando o cruzado, né, utilizando essa propriedade aqui das proporções, nós teremos que 3 vezes y menos 4 será igual a 33 vezes 4. Não vou realizar essa multiplicação, porque eu sei que esse camarada aqui é divisível por 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, y menos 4 será igual a 33 vezes 4 sobre 3. Simplificando isso daqui, ó, vai dar quanto? 11 na parte de cima e 1 na parte de baixo. Então, y menos 4 será igual a 11 vezes 4. Então, y menos 4 igual a 44. Se y menos 4 é igual a 44, qual deve ser o valor de y? Y vai ser igual a 44 mais 4. Logo, y é igual a 48. Ou seja, o mesmo resultado que nós havíamos encontrado, comprovando a validade dessa propriedade, ok? Então, vou dar uma paradinha, vou montar um próximo quadro para poder continuar essa aula, tá bom? Então, continuando aqui, vamos lá. Números proporcionais agora, tá? Bom, os números proporcionais se dividem em dois, né? Os números que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E através da definição desses dois grupos de números, nós conseguimos definir o que seriam grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, duas sequências de números, né? São duas sequências diretamente proporcionais, ou seja, o número de um valor de uma determinada sequência é diretamente proporcional ao seu correspondente na outra sequência, tá? Se a razão entre os elementos correspondentes dessas duas sequências gera sempre um valor constante. Vamos aqui a esse exemplo numérico, ó. Porque nós podemos afirmar que essas duas sequências de números são duas sequências que são diretamente proporcionais, digamos assim, né? Porque os números correspondentes são diretamente proporcionais. E nós verificamos fazendo exatamente a relação entre os elementos correspondentes. Aqui, ó, quando nós pegamos 30 e dividimos por 6, ó, fazemos a relação de 30 por 6, a razão entre eles, essa razão será exatamente igual à razão de 40 por 8. Ó. 30 quando eu divido por 6 é igual a 40 quando eu divido por 8. Que também será igual a 80 quando eu divido por 16. Em todas essas situações aqui, ó, quando eu pego cada um dos elementos de uma sequência e relaciono com o seu correspondente na outra sequência, o resultado de todas essas relações vai gerar sempre o mesmo valor, ou seja, um valor constante, que vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Ou seja, um grupo de valores é diretamente proporcional a outro grupo de valores, né, de forma correspondente, quando a razão entre esses elementos correspondentes gera sempre o mesmo valor. E esse valor nós dizemos que é a constante de proporcionalidade entre os elementos dessas duas sequências, os elementos correspondentes, tá?
Então, como é que nós podemos definir grandezas que são diretamente proporcionais? Duas grandezas aqui que eu botei A e B são diretamente proporcionais quando a relação entre os valores que determinam essas duas grandezas gera sempre o mesmo valor constante, sendo esse valor a constante de proporcionalidade. Qual vai ser a consequência disso? O aumento de uma das grandezas implicará no aumento da outra grandeza, correto? E a diminuição de uma dessas grandezas implicará na diminuição da outra grandeza. Um exemplo prático aí, se você tem sempre se você pega dois indivíduos com a mesma velocidade e pede para que um ande uma distância de 5 km e o outro ande uma distância de 10 km, tá? Os dois com a mesma velocidade, qual vai ser o indivíduo que vai levar exatamente mais tempo para percorrer determinada distância? Aquele que percorrer a maior distância, tá? Obedecendo, claro, exatamente essa restrição. Os dois com a mesma velocidade. O camarada que for percorrer 10 km vai gastar exatamente o dobro do tempo do camarada que for percorrer apenas 5 km. Por quê? Porque a distância dele é o dobro da distância do outro. Então, essas duas grandezas, distância e tempo, nesse exemplo em especial, são duas grandezas que são o quê? Diretamente proporcionais. Se você fizer a relação entre a distância que um percorre sobre o tempo dele, será exatamente igual à distância que o outro percorre sobre o tempo dele. Ok? Então, aqui, porque ambos têm a mesma velocidade nesse caso. Então, aqui um exemplo aqui numérico, né, para deixar isso bem claro. Ó. Uma torneira, quando aberta, enche um determinado reservatório de acordo com a tabela a seguir. Ou seja, quando essa torneira fica aberta durante 15 minutos, o reservatório atinge uma altura de 50 centímetros. Quando ela fica aberta durante 30 minutos, esse mesmo reservatório atinge uma altura de 100 centímetros. Ou seja, quando eu dobro o tempo, olha só o que acontece com a altura. Dobra também, ou seja, na mesma proporção, aumenta na mesma proporção. Quando eu tenho um tempo de 45 minutos, eu tripliquei o meu tempo inicial, olha o que aconteceu com a minha altura. Vai triplicar também, de 50 vai para 150. Se eu aumentar isso aqui, se eu perguntasse para você, qual vai ser a altura desse reservatório depois, digamos, deixa eu ver aqui, depois de 90 minutos? Bom, se dobrou o tempo daqui para cá vai acontecer o quê? Vai dobrar também, porque essas duas grandezas, tempo e altura desse reservatório, são o quê? Duas grandezas diretamente proporcionais. O aumento de uma implica no aumento da outra. O mesmo acontecendo com relação à diminuição de uma em relação à outra, tá? Então aqui, verificamos, ó. Se eu relacionar, ó, 15, ou seja, o tempo com a altura correspondente, ó, 15 está para 50, assim como 30 está para 100, assim como 45 está para 150. E o valor de todas essas razões vai gerar exatamente a constante de proporcionalidade. O exemplo citado, se eu tivesse um tempo aqui de 90 minutos, qual seria a altura correspondente, né? Nós sabemos que se eu relacionar o valor do tempo, que nesse caso seria 90, com a altura correspondente que eu quero descobrir, o valor dessa relação deveria ser igual a quanto? A constante de proporcionalidade, que nesse caso seria igual a 3 décimos, correto? Então aqui, ó, igualdade, né, entre duas razões é uma proporção. Nós podemos utilizar aquela propriedade, né? A multiplicação entre os extremos é igual à multiplicação entre os meios. Então 3x aqui seria igual a 900, 9 vezes 10, logo x seria igual a quanto? A 300. Ou seja, depois de 90 minutos, esse reservatório iria atingir uma altura de 300 centímetros. Ok? Tranquilo? Agora, números que são inversamente proporcionais, né? Sequência de números que são inversamente proporcionais, né? Quando os elementos correspondentes de uma determinada sequência, tá, é inversamente proporcional ao seu correspondente na outra sequência. Aqui um exemplo. Ó. Qual vai ser a definição, né? Qual vai ser a relação entre esses elementos? Bom, se eu digo para você que 2 é inversamente proporcional a 90, então significa que o que vai ser constante agora vai ser a relação entre o 2 e o inverso do elemento correspondente a ele, já que eles são o quê? Inversamente proporcionais. Então, a razão entre um elemento
e o inverso do seu correspondente é que vai gerar um valor constante. Ou seja, quando eu pego 2 e divido por 1 sobre 90, ou seja, o inverso de 90, essa relação será exatamente igual à relação do 4 com o inverso do 45, que é o correspondente a ele, que também será igual à relação do 6 com o inverso de 30, que é o correspondente do 6. Isso aqui nada mais é do que a multiplicação entre os elementos correspondentes, tá? Você pegar 2 e dividir por 1 sobre 90 é o mesmo que você pegar o 2 e multiplicar por 90. Porque isso aqui é uma divisão entre duas frações, né? Se colocar umzinho aqui, como é que a gente faz divisão entre duas frações? Repete a primeira, nesse caso 2 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, 90 sobre 1. Olha lá. Ou seja, essa divisão aqui, né, pelo inverso dele, corresponde a uma multiplicação entre os correspondentes. Então, 2 vezes 90 vai dar quanto? 180. Ok? E, de fato, isso vai acontecer, porque vai ficar 4 vezes 45, vai dar quanto? 180. 6 vezes 30, 180. Então, quando eu tenho dois elementos que são inversamente proporcionais, então a multiplicação entre os elementos correspondentes será uma constante. Então, se eu tenho duas sequências de números em que os elementos correspondentes dessas duas sequências são elementos que são inversamente proporcionais, então a multiplicação entre eles vai gerar um fator constante, tá? Então, no caso aqui, seria a nossa também constante de proporcionalidade. Nesse caso, igual a 180, né? É a nossa constante de proporcionalidade, ok? Então, através dessa definição de números inversamente proporcionais, nós conseguimos definir grandezas que são inversamente proporcionais, ou seja, são duas grandezas em que a relação de uma com o inverso da outra será igual a uma constante. Ou seja, a multiplicação entre essas duas grandezas vai gerar sempre um valor constante. O que isso vai acarretar, né? Ou seja, se elas são inversamente proporcionais, então o aumento de uma, tá, vai implicar na diminuição da outra e vice-versa. O aumento da outra vai implicar na diminuição da primeira, ok? Então, o aumento de A vai implicar na diminuição de B e vice-versa. Então, um exemplo para isso, né? Um exemplo numérico para que isso aqui fique mais claro. Duas grandezas que são inversamente proporcionais, né? A famosa velocidade e o tempo, né? Quanto maior a velocidade para percorrer determinada distância, menos tempo eu irei levar para percorrer essa mesma distância, correto? Ou seja, um carro que sai do Rio de Janeiro e vai até São Paulo, desenvolvendo uma velocidade média de 60 km por hora, digamos assim, ele gasta mais tempo do que um carro que desenvolve uma velocidade de 90 km por hora. Ou seja, eu aumentei a velocidade de um carro, o que aconteceu com o tempo dele? Diminuiu. Ou seja, ele fez o mesmo percurso em um tempo menor. Então, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. E se eu diminuir a velocidade, eu vou mais devagar. O que vai acontecer? Irei gastar mais tempo para percorrer aquele determinado trajeto. Beleza? Então, aqui um exemplo numérico. Ó. Imagine um percurso feito de 3 maneiras diferentes. Então, um feito pela bicicleta, o mesmo percurso, a mesma distância, tá? A distância é a mesma. O que difere é exatamente a velocidade. Nós temos uma bicicleta, uma moto e um carro. A bicicleta, com uma velocidade de 15 km por hora, gasta exatamente 120 minutos para percorrer essa distância. A moto, com uma velocidade de 30 km, gasta exatamente 60 minutos. Olha só o que aconteceu com a velocidade da moto em relação à bicicleta. Dobrou. O que aconteceu com o tempo? Caiu pela metade, ó, relação inversa. Enquanto daqui para cá tivemos que multiplicar por 2, daqui para cá nós dividimos por 2. Então, se eu dobro a velocidade, o meu tempo cai pela metade. Eu tenho um carro com uma velocidade de 60 km por hora, ou seja, a velocidade do carro é o dobro da velocidade da moto. Olha o que aconteceu aqui com o tempo do carro em relação ao tempo da moto. Caiu pela metade também. Então, aqui, ó, a velocidade do carro é 4 vezes a velocidade da bicicleta. Logo, o tempo do carro é 4 vezes menor que o tempo da bicicleta. Ou seja, a velocidade é maior, porém o tempo é menor exatamente na mesma proporção. O aumento de 4 vezes, a diminuição, ó,
de 4 vezes, ok? Então aqui, de fato, ó, se você multiplicar os elementos correspondentes, olha o que vai acontecer. 15 vezes 120 será igual a 30 vezes 600, desculpa, aqui vai dar 1.800, não 900, né? 6 vezes 3, 18. Aqui vai dar exatamente 1.800, ok? Então, se você pegar 15 e multiplicar por 120, ó, 15 vezes 12 dá quanto? 180, como nós temos um zero aqui, acrescenta no final. 30 vezes 60, ó, 3 vezes 6, 18, com 2 zeros acrescenta, mesmo resultado. E aqui, né, só trocamos a ordem, ok? Também vai dar 1.800. Ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a relação entre uma grandeza e o inverso da outra gera um valor constante. Ou seja, quando a multiplicação entre essas grandezas gera um valor constante. Qual vai ser a consequência disso? O aumento de uma irá implicar na diminuição da outra na mesma proporção. Se uma dobra de valor, a outra irá cair pela metade e assim sucessivamente, ok? Então agora vamos para a última parte, né? Divisão em partes diretamente ou inversamente proporcionais. Então coloquei aqui dois exemplos numéricos, né? Eu quero dividir um número 100 em partes que serão proporcionais a 4, 7 e 9. Então, na verdade, o que nós temos aqui nesse problema? Nós temos duas sequências numéricas em que os elementos da primeira sequência são diretamente proporcionais aos elementos da segunda, né? Os correspondentes, ó. O A é proporcional a 4, diretamente, desculpa, o B é diretamente proporcional a 7 e o C é diretamente proporcional a 9. Ah, e quem seria A, B e C? É exatamente, né, aquelas partes em que o meu número 100 foi dividido. Ok? Eu quero saber a correspondência, né? Quando eu tenho essa primeira parte do 100 proporcional a 7, a segunda, a primeira parte em que o elemento 100 foi dividido proporcional a 4, a segunda a 7 e a última a 9. Então, se esses elementos são diretamente proporcionais, então o que vai ser constante entre eles? A relação, né? A razão entre eles vai gerar um valor constante. Então, quando eu pego A e divido por 4, essa divisão, né, essa relação será exatamente igual a B por 7 e C por 9. E o valor de cada uma dessas razões será igual a K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, qual é a conclusão que nós chegamos nisso daqui? Ó? Se A sobre 4 é igual a K, então A vale quanto? 4 vezes K. Ó. Pega esse 4, passa para cá multiplicando. A é igual a 4K, ou seja, A recebe 4 vezes um determinado valor que nós iremos descobrir. Se B sobre 7 é igual a K, então B vai ser igual a quanto? A 7 vezes K. Pega esse 7 e passa para cá multiplicando, né? Se C sobre 9 é igual a K, então C é igual a quem? 9K, né? Pega esse 9 e passa para o outro lado multiplicando. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte, ó. Se você pegar exatamente o valor dessas três partes, o valor dessas três partes aqui, somadas, né, tem que dar quanto? 100, já que 100 foi dividido exatamente nessas três partes. Só que dessa maneira que está, a gente não consegue resolver. Porém, de acordo com essa definição aqui, nós podemos substituir o A por 4K, o B por 7K e o C por 9K. E aí a gente sai de uma equação que antes nós tínhamos 3 incógnitas para uma equação que terá somente uma incógnita. Então, dessa maneira, eu consigo resolver esse tipo de equação. Então, ficaria no lugar do A, 4K, do B, 7K e do C, 9K. 4 mais 7, 11. 11 mais 9, 20. Logo, 20K igual a 100. Está aqui. Apenas uma substituição de valores. Se 20K é igual a 100, o que a gente tem que fazer para descobrir o valor de K? K vai ser igual a 100 sobre 20, né? Simplificando aqui, ó, ficaria 10 sobre 2 igual a 5. Então, acabamos de descobrir o valor da nossa constante de proporcionalidade. Volta aqui nessas equações e descobre os valores de A, B e C. Por quê? A vale quanto? 4K, 4 vezes K. Logo, A vai valer 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. O B vale quanto? 7 vezes K. K vale quanto? 5. Então, B é 7 vezes 5, 35. E o C é 9 vezes K. Logo, 9 vezes 5. C igual a 45. Tranquilo? Então, é dessa maneira. Agora, se eu tiver que dividir uma determinada quantidade em partes que são inversamente proporcionais. Então, olha só. Nesse segundo exemplo aqui, ó, quero dividir esse valor aqui de 600, tá, em partes que são inversamente proporcionais a 10, 12 e 15.
Vamos utilizar a definição também, ok? Então, eu tenho uma sequência de números aqui, tá? Depois eu vou voltar aqui para o primeiro exemplo e vou falar até uma maneira mais rápida da gente conseguir resolver isso daqui. Porém, tá? Esse tipo de resolução deverá ser feito por aquele aluno que já está seguro, tá? Desse conteúdo, desse assunto. Então, aqui, ó, eu tenho duas sequências de números, tá? Uma sequência que é formada exatamente por essas partes em que eu vou dividir esse número 600, e a outra parte é formada por uma sequência de números que é dada exatamente no enunciado do problema, no caso, 10, 12 e 15. Bom, o problema diz o seguinte, né? Nós chegamos à seguinte conclusão, que nós temos uma sequência de números em que cada um dos elementos dessa sequência é inversamente proporcional aos seus correspondentes na outra sequência. Ou seja, D deverá ser inversamente proporcional a 10, E inversamente proporcional a 12 e F inversamente proporcional a 15. Ou seja, o que isso significa, né? Que a relação de cada um desses elementos pelo inverso do seu correspondente vai gerar um valor constante. Ou melhor, a multiplicação de cada um desses elementos pelo seu correspondente vai gerar um valor constante. Ou seja, se eu pegar o D e multiplicar por 10, vai ser exatamente igual a pegar o E, multiplicar por 12, que será exatamente igual a pegar o 15 e multiplicar por F. Todas essas multiplicações vão gerar o mesmo valor. E aí nós podemos fazer uma substituição, né? Colocar cada uma dessas incógnitas, D, E e F, em função dessa constante de proporcionalidade, como nós fizemos lá em cima. Então, nesse caso aqui, ó, o D vai ser quem? Se 10 vezes D é igual a K, todos eles são iguais a K. Logo, passa o 10 para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, D vai ser quem? K sobre 10. Se 12 vezes E é igual a K, então E é igual a K sobre 12. 15 vezes F é igual a K, logo F é igual a 15, F é igual a K sobre 15. Só que nós sabemos o seguinte, ó, da mesma maneira que a soma lá do primeiro exemplo dava 100, a soma desse segundo exemplo aqui, ó, a soma dessas três partes em que o meu valor 600 foi dividido, tem que ser igual a 600, ok? Agora vamos fazer uma substituição, ó. Saímos de uma equação de 3 incógnitas para uma equação que terá somente uma incógnita. Então, no lugar do D, vamos botar quem? K sobre 10. Do E, K sobre 12. Do F, K sobre 15. Isso tudo tem que ser igual a 600. Bom, como nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes, nós temos que tirar o MMC entre 10, 12 e 15. Fatorando, né? Se você fatorar, você vai achar exatamente o valor de 60, né? Aqui é como se o denominador fosse 1. 60. Então, o denominador entre 10, 12 e 15 será igual a 60. Então, 10 para chegar a 60, a gente multiplica por 6. 12 para chegar a 60 por 5. 15 para chegar a 60 por 4. E 1 para chegar a 60 por 60. Então, aqui fica 6 vezes K, 6K. 5 vezes K, 5K. 4 vezes K, 4K. Como nós tiramos, né, fizemos o MMC dos dois lados da igualdade, nós podemos simplificar esses dois denominadores, né? Cortamos o 60 desse lado com 60 desse outro lado, tá? Não tem necessidade de manter os denominadores dos dois lados da igualdade. Então, aqui, ó, 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. Então, 15K igual a 600. E 600 o quê? Vezes 60. Já que eu tive que multiplicar esse valor por 60, né? 1 para chegar a 60 eu multiplico por 60. Tem que multiplicar em cima também. Então, fica 15K igual a 600 vezes 60. Não vou realizar essa multiplicação, porque eu sei que 60 é múltiplo de 15. Vou fazer uma simplificação. Então, se 15K é igual a esse valor, vou pegar o 15 e vou passar dividindo. Então, K é igual a 600 vezes 60 sobre 15. Vamos simplificar 60 por 15. Então, fica 1 aqui embaixo e 4 aqui na parte de cima. Então, quem é o K? 600 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Como tem dois zeros aqui, acrescentamos no final. Então, qual o valor da nossa constante de proporcionalidade? 2.400. Esse aqui é o valor da nossa constante, 2.400. Então, para descobrir o valor de D, E e F, basta substituir o valor desse K que nós acabamos de descobrir. Qual vai ser o valor da nossa incógnita D? 2.400 sobre 10. Corta aqui os zeros, né? Vai embora. 240 por 1 vai dar 240.
da incógnita vai ser 2.400 por 12. Ó. Esquece os zeros aqui. 24 por 12, 2. Como nós temos dois zeros, acrescentamos no final. Né? E aqui, né, 240 por 15 vai dar 16. Tá? E como tem um zero aqui, você acrescenta no final. E de fato, se você somar, ó, 240 mais 200 vai dar 440. 440 mais 160 vai dar exatamente 600. Ok, gente? Então, uma outra maneira, já estava esquecendo, né? Como é que eu faria para, principalmente, né, o primeiro exercício resolver de uma maneira mais rápida? Poderia fazer o seguinte, ó, somar todos esses valores aqui. Somando todos eles, nós teríamos quanto? Ó, 4 mais 7, 11, mais 9, 20. Então, eu pego esse número 100 aqui e divido pela soma desses valores. Vamos encontrar quanto? 5. Esse valor aqui da divisão vai ser exatamente o valor da nossa constante de proporcionalidade. Então, o primeiro valor é responsável por 4 partes em relação a essa constante. Então, basta pegar esse valor aqui, como ele está junto com 4, pega o 4 e multiplica por essa constante. Nós temos o primeiro valor. Tá? Então, esse valor aqui, esse primeiro valor, vai ser sempre a nossa constante vezes o seu correspondente. Esse segundo valor aqui vai ser exatamente o valor da constante vezes o seu correspondente. E o terceiro valor, a sua constante vezes o seu correspondente. Como a constante sempre será igual ao valor total sobre a soma dos valores que foram dados no enunciado do problema, então basta pegar cada um dos valores que nós temos aqui e multiplicar pela constante, que nós teremos os valores correspondentes. Ok? Então é isso, gente. Ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.